Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que vivem constantemente presas na escassez e pessoas que começam a construir prosperidade de verdade. E essa diferença quase nunca começa no bolso. Ela começa na mente. Porque antes da realidade mudar do lado de fora, algo precisa mudar do lado de dentro. E talvez esse seja um dos maiores segredos que pouca gente percebe. A forma como você pensa influencia diretamente a forma como você age, escolhe, trabalha, administra e cresce financeiramente. Muita gente acredita que mentalidade de abundância significa apenas pensar positivo ou fingir que os problemas não existem. Mas não é isso. Mentalidade de abundância é enxergar possibilidades mesmo em tempos difíceis. É desenvolver uma visão madura sobre crescimento, oportunidades e construção. Enquanto a mente escassa vive focada apenas no medo de perder, a mente abundante aprende a construir. A Bíblia mostra isso de forma poderosa. Em Filipenses está escrito: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês." Isso não significa viver irresponsavelmente esperando milagres caírem do céu. Significa entender que Deus não criou você para viver dominado pela mentalidade da falta o tempo inteiro. Só que muitas pessoas cresceram ouvindo frases negativas sobre dinheiro, prosperidade e futuro. Nunca sobra. Dinheiro é difícil. Rico sempre é desonesto. A vida é assim mesmo. E quando essas frases são repetidas durante anos, elas se transformam em crenças. Depois disso, a pessoa começa a agir de acordo com essas limitações sem nem perceber. E aqui está o problema. Quem vive acreditando que nunca terá oportunidades, geralmente nem percebe quando elas aparecem. Porque a mente já está condicionada ao medo, à dúvida e à escassez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quando você pensa no seu futuro financeiro, qual é a primeira sensação que surge? Esperança ou preocupação? Confiança ou medo? Porque essa resposta revela muito sobre a mentalidade que está dominando sua vida hoje. A mentalidade de escassez faz a pessoa acreditar que nunca é suficiente. Nunca existe saída. Nunca existe oportunidade. E isso cria comportamentos destrutivos. Comparação constante, ansiedade financeira, impulsividade e até inveja silenciosa. Já a mentalidade de abundância muda completamente a perspectiva. Ela faz a pessoa entender que crescimento é possível, que aprendizado gera evolução e que prosperidade pode ser construída com disciplina, sabedoria e constância. A Bíblia fala em Provérbios que o homem generoso prosperará. Isso mostra algo profundo. Abundância não é apenas sobre possuir mais. É também sobre desenvolver um coração e uma mente alinhados com crescimento saudável. Porque existe gente que até ganha dinheiro, mas continua vivendo emocionalmente na escassez. Vive com medo constante de perder tudo, age por desespero e nunca sente paz verdadeira. Isso acontece porque prosperidade externa sem transformação interna não sustenta estabilidade. E talvez hoje você esteja percebendo algo importante. O problema não é apenas quanto dinheiro entra na sua vida. O problema pode ser a forma como sua mente lida com aquilo que entra. Muitas pessoas vivem financeiramente travadas porque acreditam profundamente que não merecem crescer. Carregam culpa, medo ou sensação de incapacidade. E sem perceber, sabotam oportunidades, procrastinam decisões e permanecem nos mesmos padrões. Mas quando a mente começa a mudar, as atitudes também mudam. Uma pessoa com mentalidade de abundância começa a enxergar aprendizado como investimento. Para de gastar energia apenas reclamando das dificuldades e começa a procurar soluções. Desenvolve visão de longo prazo. Aprende a construir aos poucos. E isso muda tudo, porque quem vive focado apenas na escassez toma decisões movidas pelo medo. Compra por impulso para aliviar emoções. Aceita qualquer situação por acreditar que nunca conseguirá algo melhor. Desiste rápido diante das dificuldades. Mas quem desenvolve abundância aprende a agir com mais equilíbrio. Entende que resultados sólidos levam tempo. Aprende a plantar antes de esperar colher. Agora, imagina alguém que decide mudar completamente sua forma de pensar sobre dinheiro. Essa pessoa começa a enxergar cada recurso como ferramenta. Cada oportunidade como possibilidade de crescimento.
cada dificuldade como aprendizado. Parece simples, mas essa mudança de percepção altera comportamentos diários. A Bíblia mostra isso quando fala sobre renovação da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que mudança verdadeira começa internamente. Porque pensamentos repetidos criam hábitos. Hábitos constroem resultados. E talvez você nunca tenha ligado uma coisa à outra, mas muitas decisões financeiras ruins nascem de emoções mal resolvidas. Pessoas tentam preencher vazios emocionais com consumo, gastam para sentir alívio momentâneo, compram para impressionar os outros e depois enfrentam culpa e ansiedade. Mentalidade de abundância não significa gastar mais, significa viver com mais consciência. Entender que prosperidade não é aparência, é estabilidade. Não é ostentação, é construção. Existe uma diferença enorme entre parecer rico e construir riqueza de verdade. Quem vive tentando impressionar normalmente se afunda em pressão financeira. Mas quem pensa com visão aprende a priorizar aquilo que realmente importa. E aqui está algo poderoso. Abundância também está ligada à gratidão. Pessoas que vivem apenas reclamando normalmente nunca conseguem enxergar valor no que já possuem. E quem não valoriza o pouco dificilmente saberá administrar o muito. Jesus falou sobre fidelidade no pouco. Isso mostra que prosperidade também envolve responsabilidade. Não adianta desejar abundância sem desenvolver maturidade para sustentá-la. Agora presta atenção nisso. Muitas pessoas dizem querer liberdade financeira, mas continuam alimentando hábitos que as mantêm presas. Gastos impulsivos, procrastinação, falta de planejamento, comparação constante. Tudo isso fortalece a mentalidade de escassez. Mas quando você começa a desenvolver abundância, passa a agir diferente. Aprende a pensar antes de gastar. Aprende a construir reserva. Aprende a investir no futuro em vez de viver apenas no imediatismo. E talvez o mais importante seja isso. A mentalidade abundante não nega dificuldades, ela apenas não permite que as dificuldades definam o futuro. A Bíblia mostra inúmeras histórias de pessoas que enfrentaram tempos difíceis, mas continuaram acreditando, trabalhando e avançando. Isso significa que sua situação atual não precisa determinar sua realidade definitiva. Só que crescimento exige mudança de perspectiva. Porque enquanto você continuar acreditando que nunca conseguirá prosperar, suas atitudes continuarão limitadas. A mente sempre tenta proteger aquilo que considera verdade. Então talvez hoje seja o momento de questionar algumas crenças antigas. Será que você não está vivendo abaixo do que poderia construir porque passou anos acreditando em limitações? Existe gente extremamente capaz vivendo pequena porque a mente nunca permitiu enxergar possibilidades maiores. Mas quando você fortalece sua visão, algo muda. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Desenvolve coragem para aprender coisas novas. Cria mais disciplina. Toma decisões com mais consciência. E isso não acontece da noite para o dia. Mentalidade de abundância é construída diariamente, em pequenas escolhas, pequenos pensamentos, pequenas atitudes. É quando você para de reclamar o tempo inteiro e começa a buscar soluções. Quando deixa de agir apenas pela emoção e passa a agir com propósito. Quando entende que prosperidade exige responsabilidade. Agora imagina onde sua vida financeira poderia estar daqui a alguns anos se você começasse hoje a fortalecer essa mentalidade. Não apenas desejando crescer, mas desenvolvendo hábitos alinhados com crescimento. Porque aquilo que você alimenta dentro da mente influencia diretamente aquilo que constrói na vida. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso revela uma verdade profunda. Seus pensamentos moldam sua identidade. Sua identidade influencia suas ações, e suas ações criam seus resultados. Então, se você quer mudar financeiramente, precisa começar fortalecendo a mente certa. Não uma mente baseada em ilusão ou ganância, mas uma mente baseada em fé, responsabilidade, visão e crescimento. E existe outro detalhe importante. Pessoas com mentalidade abundante entendem que crescimento não acontece sozinho. Elas buscam conhecimento, aprendem continuamente, observam oportunidades,
desenvolvem habilidades. Enquanto muitos vivem apenas consumindo distrações, elas estão construindo o futuro. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando despertar em você hoje. Uma nova consciência, uma nova forma de pensar, uma nova visão sobre dinheiro, propósito e prosperidade. Porque você não foi criado para viver aprisionado pelo medo financeiro o tempo inteiro. Existe uma vida mais equilibrada, mais consciente e mais forte sendo construída quando sua mente muda. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho a abundância. Escreve isso como um compromisso com a nova mentalidade que você quer desenvolver. E se você quer acompanhar os próximos dias dessa série das 10 dicas para mudar sua vida financeira, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar princípios que podem transformar completamente sua visão sobre dinheiro, crescimento e propósito. E deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Nada é impossível para Deus. E essa frase se torna ainda mais poderosa quando você entende que Deus também pode transformar sua mentalidade. Porque muitas pessoas não estão presas apenas às circunstâncias externas, estão presas às limitações internas que carregam há anos. A Bíblia mostra pessoas improváveis vivendo milagres improváveis. Gente sem recursos, sem força, sem esperança aparente. E ainda assim, caminhos surgiram. Mas existe algo em comum nessas histórias. Houve fé acompanhada de movimento. Houve coragem para continuar mesmo quando tudo parecia difícil. Talvez hoje você esteja cansado financeiramente. Talvez esteja lutando contra medo, insegurança ou frustração. Só que sua história ainda não terminou. Deus pode abrir portas inesperadas, criar conexões certas e trazer oportunidades que você nem imagina hoje. Mas para viver isso, sua mente precisa parar de alimentar apenas impossibilidades. Porque uma mente dominada pela dúvida raramente reconhece oportunidades quando elas aparecem. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Isso significa que crescimento, restauração e mudança ainda podem acontecer na sua vida financeira. Mas você precisa alinhar sua fé com novas atitudes. Escolha acreditar novamente. Escolha fortalecer sua mente. Escolha agir diferente, mesmo em pequenos passos. Porque grandes mudanças normalmente começam de forma silenciosa. E se você chegou até aqui, comenta: Eu creio em novos começos. E transforme essa frase em ação prática. Se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua fé e sua mentalidade. E deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam recuperar esperança, direção e coragem para construir uma nova realidade.